Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa quarta-feira aqui em Barueri, temperatura em torno de 32,5 graus Celsius. Eu já vou colocar aqui o tema dessa live de hoje, então deixa eu adicionar aqui o comentário, não, né? Fixar, deixa eu colocar aqui, ó. Necessidades básicas, embora lá em cima acho que sempre fica, né? Eu sempre fico na dúvida. Poffit, colocamos aqui, fixamos o comentário e tá tudo certo, pelo menos por enquanto. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui nessa quarta-feira maravilhosa e hoje, como prometido, vamos dar continuidade a uma série. Eu digo uma série, né? Mas embora a gente está acostumado com série quando são uma porrada de capítulos. Mas aqui a gente vai falar sobre as necessidades que os cães têm, para que a gente possa entender um pouco mais essas necessidades e conseguir atendê-las da melhor forma possível. Então vamos lá, eu vou começar com a nossa querida e famosa historiazinha. Lá vamos nós para ficar todo mundo feliz aí com a historinha. Eu vou contar para vocês um pouco, eu gosto de falar da Tita. A Tita para mim foi sempre um marco e sempre que eu posso eu lembro dela e trago a memória dela à tona, porque foi muito importante para mim e eu gosto de compartilhar isso com vocês. Vamos lá, a Tita era aquela cachorra esfomeada. Ela era a cachorra que comia ao tempo inteiro, então sempre foi muito fácil treinar com ela, porque a qualquer momento que eu quisesse dar a ração dela, ela comia a ração, então eu não tinha problemas com relação a isso. Só que a gente aprende, e quando a gente trabalha com adestramento, que existem outras formas de recompensar o cão. Nem sempre o alimento é uma coisa muito importante ou mais importante. E como a gente já conversou, inclusive na outra live, a gente entende que o alimento às vezes até pode faltar, né? Não me entendam mal. Mas aí eu estava treinando a Tita para sair do portão. Quem já ouviu falar da Tita, inclusive outras histórias da Tita, sabe que no começo a Tita abria o portão, ela queria sair correndo para fora para dar aquela fugidinha por vários motivos que a gente já conversou. E aí eu estava treinando com ela para que ela esperasse. A hora que eu abrisse o portão, ela esperasse para poder sair. E todo esse trabalho que foi feito para ensiná-la, para trazer esse comportamento à tona, para que ela aprendesse isso, foi feito sem alimento. Não era a recompensa que eu utilizava naquele momento. E caso vocês não saibam, não conheçam, a recompensa que eu oferecia para ela era justamente o que ela queria naquela hora, que era sair do portão, passar pelo portão e ir para fora. Então, toda vez que a gente fazia esse treininho, né, eu deixava ela sentada e abria o portão para depois só ela poder sair comigo. E aí a gente dava uma mini volta ali para ela poder cheirar um pouco, dar uma olhada no ambiente. E aí a gente voltava, não entrava no portão, e aí eu começava a fazer um treino com ela ali de autocontrole, para ela poder ficar sozinha mesmo do lado de fora. Porém, a forma como ela aprendeu a esperar para sair do portão foi através da própria saída para a rua. A gente entende isso e vocês vão conhecer agora a recompensa ambiental, que é justamente você oferecer aquilo que o ambiente tem de melhor e que o seu cão quer naquele momento para poder ensinar um comportamento para ele. Então naquele momento nem era a comida a coisa mais valiosa ou importante que ela queria. Ela queria mesmo era sair ali para fora. E como eu sabia disso, eu preparava todo um terreno para que ela conseguisse fazer isso. Então, a gente ia fazendo aos poucos. Isso é todo um outro processo, mas o que eu queria falar para vocês é isso, que a gente pode e deve utilizar outros tipos de recompensas com nossos cães, porque não é só de alimento que se vive um cão. Boa noite! Deixa eu ver quem tá aqui, dá uma boa noite pro pessoal que chegou. Dona Elizabeth, boa noite, Bruna, e aí, Dona Neia, Eloá. Sejam todos bem-vindos, eu mexo aqui, estrago tudo que eu tô fazendo. E eu vou contar mais uma historinha aqui ainda, que tem a ver com o que a gente vai dar prosseguimento aqui, que é a historinha do Hulk. Eu vou contar essa rapidinho, pra gente também não ficar aqui perdendo tempo com historinhas, embora eu acho maravilhoso essas historinhas. O Hulk, ele é um pitbull. Um pitbull que hoje ele deve ter 3 anos,
Eu não tenho certeza, sou ruim às vezes com data. Sou ruim sempre com datas. Mas o Hulk, ele é um pitbull, sim, é um American Bully, né? Não sei para quem conhece, mas a gente considera como um pitbull. E aí eu queria ensinar o Hulk a deitar. Ele não precisava desse comportamento e quando eu passava um tempo com ele, eu até pensava isso. Falei, vou ensinar algumas coisas para ele. E eu queria simplesmente ensinar o Hulk a deitar, porque ele é sempre muito agitado, é muito grande, né? E às vezes pode atrapalhar, incomodar as pessoas. E aí a gente estava numa viagem, eu estava numa casa com ele, aí o pessoal saiu, ficou eu, Eloá, ele também estava lá. E eu falei, agora é o momento de eu ter essa atenção dele para fazer isso. Só que ele já tinha comido, né? Então a gente estava na mesma questão, a recompensa alimentar não ia ser uma grande recompensa, talvez ele não quisesse participar, e dito e feito. Eu tentei fazer com que ele entendesse que ele precisava deitar no chão com a comida. A gente fez 1, 2 vezes, teve uma hora ele já desistiu logo, porque ele não estava entendendo e não estava se esforçando para que isso pudesse acontecer. E aí eu logo saquei um brinquedo. Eu fui lá e peguei um mordedor. Nossa, aquele mordedor, só de pensar ele dói até a mão, que ele era bem duro, só que o Hulk já tinha arrebentado todo ele, e eu segurava aquele mordedor para auxiliá-lo a morder e fazer uma brincadeira, e machucava a mão, que estava cheia de pontinha já. Nossa, agora eu até senti a sensação aqui desse brinquedo. E com esse brinquedo foi que eu consegui buscar a participação do Hulk, ele querer realmente aquele brinquedo, e foi aí que eu consegui ensinar ele a deitar para receber o brinquedo. Então ele não deitava para receber uma comida, ele deitava para receber um brinquedo, ter uma atividade, uma interação. Essa é a parte legal da gente saber que existem outras formas de recompensar os nossos cães. Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez, então agora é pra valer, é oficial. Estamos iniciando a nossa live, agora vamos aprofundar diretaço no tema aqui. E para quem não estava, eu vou explicar. Hoje a gente vai falar sobre necessidades básicas dos cães. Eu divido as necessidades dos cães, aquilo que a gente tem que oferecer para eles, em 3 grupos. A semana passada a gente falou sobre as necessidades fundamentais, hoje a gente vai falar sobre as necessidades básicas e semana que vem vamos falar sobre as necessidades específicas. Cada uma tem a sua particularidade e todas elas é como se fosse um upgrade. Para quem não conhece o que significa o termo, né? Nem sei se eu vou explicar direito como upgrade. Mas nós temos as necessidades fundamentais e aí nós temos em volta delas um pouco mais as necessidades básicas e ainda em cima delas as necessidades específicas. Ou seja, a necessidade específica ela contém todas essas outras necessidades. A necessidade básica, ela contém a necessidade fundamental e mais algumas coisas. Eu vou falar rapidinho aqui o que são as necessidades fundamentais, só para a gente englobar o tema, e se você não viu a live da semana passada, você não ficar tão perdido aí boiando. Então as necessidades fundamentais do cão, que é aquilo que se o cão não tiver, as chances de sobrevivência dele vão diminuindo cada vez mais, é abrigo, o cão precisa ter um abrigo para sobreviver, alimento, atividades físicas e higiene. Esses 4 itens ele precisa ter como necessidade fundamental por uma questão de sobrevivência dele. Agora nós vamos inserir para vocês as necessidades básicas do cão. A gente tem aqui, eu vou falar todas elas e aí depois a gente aprofunda um pouquinho em cada uma delas para você entender exatamente como você faz isso, como você atende essa necessidade do seu cão. A primeira delas, aqui a gente já não fala mais em abrigo, é a mesma simbologia, só que a gente vai começar a entender isso daqui como segurança. A gente não vai mais falar como abrigo, vai ser considerado a segurança do seu cão, para que ele possa se sentir seguro. A outra questão que nós temos que ter também dentro de casa, higiene. Essa é a necessidade básica do cão. Ela é uma necessidade fundamental e também uma necessidade básica para você fazer quando você traz um cãozinho para viver dentro de casa. Alimentação, é óbvio, é uma necessidade básica do cão, é uma necessidade fundamental, só que aqui a gente começa a falar de uma alimentação de qualidade. Eu vou explicar lá o que a gente quer dizer com essa alimentação de qualidade, mas essa é a diferença entre a necessidade fundamental e a necessidade básica com relação à alimentação. Atividades físicas, elas entram aqui também nas necessidades básicas, da mesma forma que entram nas necessidades fundamentais. Então, são quatro
4 necessidades que são iguais e parecidas, têm o mesmo cerne, né, das necessidades fundamentais, são essas 4. E aí aqui a gente inclui mais 2. Nas necessidades básicas do cão, a gente inclui mais 2. A primeira, que vocês vão ouvir muito e sempre pensem nela e é muito importante, é atividade cognitiva. É ensinar o seu cão a pensar, é desenvolver o cérebro do seu cão. Isso é muito importante para a saúde mental e para a qualidade de vida do seu cão. Então, atividade cognitiva é o que entra aqui nas necessidades básicas dos nossos cães. E a outra, última, mas não menos importante, nem mais importante, todas com o mesmo nível de importância, a socialização do seu cão. Essa é uma necessidade básica quando você traz ele para dentro de casa. Você precisa atender e proporcionar para o seu cão uma socialização. Vamos falar sobre tudo isso. Então, só para você anotar se você quiser, a gente vai falar de segurança, higiene, atividade física, atividade cognitiva, alimentação e socialização. Esses são os 6 itens da necessidade básica de um cão quando você traz ele para casa. Não faz sentido você não atender elas se você quiser ter um cão equilibrado e feliz dentro de casa. Então, começando aqui, ó, eu vou começar, lógico, com as enquetes que a gente fez lá, que eu já fiz meio tendencioso, lógico, para a gente poder conversar um pouco sobre cada um desses itens que as necessidades básicas proporcionam. Primeiro, eu perguntei lá no Stories, como você vai alimentar o seu cão? Então a gente vai falar de alimentação aqui. E as 2 opções que eu dei foi deixar sempre à vontade para o seu cão comer ou com horários para comer. Você que já segue aqui, já conversa sobre isso, já ouve sobre isso, já procura informações sobre isso, deve saber já, mas se não sabe, estamos aqui para isso, que toda alimentação do seu cão não deve ser deixada exposta. Por isso que agora a gente começa a falar de uma alimentação de qualidade. Não é simplesmente o cão ter o que comer. E aí eu considero isso, e é importante que você também considere, que ter o que comer é colocar a comida ali e deixar para o cão comer quando ele quiser. Ou seja, você tem o pote da comida, o pote da água, e aí você enche esse pote da comida e vai deixando ali durante o dia para o seu cão ir comer quando ele quiser, se ele quiser, sem você fazer um controle se ele está comendo aquilo, quando que ele está comendo, quanto que ele está comendo daquela alimentação. Então, o ideal sempre vai ser o seu cão ter horários para comer. E aí eu vou até explicar o porquê isso, falando de uma questão etimológica do cão, da espécie do cão, falei bonito, né? Surgiu aqui na cabeça. Por que é importante ter horários? O cão, assim como nós também, tá? A gente também tem um pouquinho disso. Os cães, eles passam a maior parte do tempo que eles estão acordados procurando alimentação. Por isso que eu coloquei lá nas necessidades fundamentais que o alimento é o mais importante quando você fala de necessidade fundamental do cão para a sobrevivência. Então ele passa a maior parte do tempo que ele está acordado em busca de alimento para sobreviver. Se você pensar que você coloca um pote e deixa o dia inteiro ali, esse cão não vai ter a necessidade de ir atrás desse alimento ou se alimentar naquele horário, porque vai estar disponível o tempo inteiro, ele começa a perder o interesse naquela alimentação. Isso é ruim para a qualidade tanto de vida do seu cão quanto a qualidade daquele alimento que está ali. O seu cão ele precisa sim aproveitar uma janela de oportunidade. Isso acontece na natureza e acontece na vida do cão, que é, quando tem o alimento, ele precisa comer, porque ele não sabe quando é a próxima vez que ele vai comer. Só que isso é muito importante para a saúde mental do cão. Ele se alimentar com vontade, naquela hora, comer querendo comer, vai fazer com que ele tenha uma absorção muito melhor dos nutrientes. Essa alimentação vai ser com uma qualidade muito maior. Então você estabelecer horários é o primeiro passo para uma alimentação de qualidade para o seu cão. A gente esquece aquela história de o meu cão precisa de alimento, então eu vou deixar alimento aqui para quando ele quiser. E você vai definir horários para poder desenvolver o apetite do seu cão. Ele come aquilo com vontade, aproveitar aquela janela de oportunidade. Então, sem dúvida, dessas 2 opções aqui, a certa, aqui não tem nem a melhor e pior, é com horários para comer. E aí precisa colocar e o seu cão precisa comer.
Como que você faz isso? Você tem que fazer um manejo alimentar, né? Ou seja, você cuidar dessa alimentação e oferecer de tempos em tempos para o seu cão. Se ele não quiser comer naquela hora, você não força ele a comer, porque ele não está querendo. Ele não tem apetite para comer naquela hora. E a melhor coisa que você vai fazer pela saúde dele é tirar. Mostrar para ele que aquela janela que ele tinha naquele momento simplesmente acabou. Não necessariamente, o seu cão não estava com fome nessa hora. E aí daqui a um tempo você pega e oferece novamente, então você tem horários para ele comer. A partir do momento que você identifica quais são os horários que ele vem para a alimentação, que ele tem esse apetite, perdão, são os horários que você começa a definir para ele se alimentar. E aí toda vez que você coloca essa alimentação, ele vem com vontade, aproveita essa janela de oportunidade. Então alimentação com horários sempre. Deu para entender aí, pessoal? Se quiserem colocar aí que fez sentido, ou acho melhor deixar o dia inteiro, ou não tenho tempo para deixar, para poder fazer horários, meus horários são muito loucos. Coloca aí se você quiser dar a sua opinião sobre isso. E eu vou aproveitar agora que já tem uma galera aqui e vou dizer duas coisas que às vezes eu esqueço. Se você quiser fazer uma pergunta sobre essas necessidades básicas, ou alguma outra que você tenha vontade, vem aqui nas perguntinhas, escreve lá para que eu não perca ela aqui e consiga te responder pelo menos até o final da live aí, eu consigo responder vocês. Se você achar que tem alguém que precisa ver essa live aqui, pode mandar aí no aviãozinho e convidar alguém para vir assistir, alguém que você acha que é importante saber sobre essas necessidades básicas. E eu já vou pedir para quem está aqui. Eu fiz uma pergunta lá nos stories do Instagram, que era o que você considera felicidade para um cão? E aí eu quero saber a sua opinião. O que você considera felicidade? E aí pode escrever aqui também nas perguntas, pode escrever nos comentários aí que a gente vai vendo a opinião de vocês, o que vocês acham e consideram como felicidade para um cãozinho. Então, podem colocar lá. Enquanto isso, eu vou continuando aqui. Próxima enquetezinha que eu fiz lá no Instagram, no Stories. Seu cão vai fazer atividade física todo dia? Essa foi a pergunta, se você pensa que vai fazer atividade física todo dia com o seu cão. E aí era sim ou não? Esses eu gosto de mostrar porque a gente consegue ver a separação de um e outro. E aí a maioria do pessoal colocou que sim, que o cão vai fazer atividade física todo dia. E uma pequena porcentagem colocou que não vai fazer atividade física todo dia. Então, vamos lá. Quando a gente fala de de necessidade fundamental, o cão precisa se movimentar, ele precisa ter atividade física para ele sobreviver. Quando a gente traz ele para dentro de casa, essas atividades físicas, elas já não ficam tanto na mão do cão, na pata do cão, né? A gente tem essa responsabilidade de oferecer isso para o cão. E lógico, a maioria colocou sim aqui, teve uma galera ainda que colocou não, e eu acho que é importante a gente frisar e ressaltar aqui que a atividade física que a gente está falando, ela não necessariamente é uma prática de esportes. Ela não necessariamente é uma corrida no parque. É importante a gente pensar isso, que a atividade física que a gente fala como necessidade básica é você permitir que o seu cão se movimente. Ou seja, você fazer uma brincadeira dentro de casa. Na maioria das vezes aquele tipo de brincadeira que você joga alguma coisa para o seu cão e pegar. É sempre importante a gente estar focado e perceber se o piso onde o seu cão vai praticar essa atividade física, ou seja, ele vai correr um pouco mais ali, se é adequado para ele, se ele não corre o risco de cair, de escorregar, se machucar, tem uma escada. Então é importante a gente frisar isso quando a gente está com o cão dentro de casa. E eu acredito que quem colocou que não vai fazer todo dia, é porque imagine dessa forma, que vai ter que sair com o cão, vai ter que levar para a rua, vai ter que fazer um esporte, levar num lugar para pular obstáculo, que seja. Mas a gente precisa entender que essa necessidade do cão existe, é uma necessidade básica do cão, e quando você traz ele para dentro de casa, você precisa proporcionar isso. E aí você pode fazer uma brincadeira com uma bolinha, com um ossinho para pegar, com petiscos, você jogar petisco para o seu cão caçar esse alimento, você vai suprir essa necessidade básica dele, que é desenvolver uma atividade física. Então nunca esqueça isso. Qualquer momento que você puder e tiver essa possibilidade, coloque o seu cão para aquecer os músculos.
né, para dar uma acelerada, para dar uma brincada com você, pular, correr, não importa, dentro das possibilidades do seu cão e dentro das possibilidades da sua rotina com ele. É a gente que tem que encaixar, mas não pode faltar. É importante a gente não pensar em desculpas, em colocar que hoje não vou fazer nada, não vou sair com o meu cão porque está chovendo. Então você faz uma atividade dentro de casa. Quando eu digo necessidade básica, é necessidade todo dia. É uma coisa de todo dia você ter com o seu cão. É uma necessidade básica para a vida dele. Beleza. Vamos seguir. Deixa eu ver aqui. A Eloá colocou aqui, ó. Eloá participativa. Mudou minha vida saber que não se deve deixar a reação exposta o dia todo. É engraçado isso, né? Porque hoje já vejo muitos falando diferente, né? Mas eu até nem gosto de ficar falando sobre isso, porque são profissionais separados daqueles do profissionalismo que eu tenho, que são os veterinários, né? Eu não entendo de veterinária e eles deveriam talvez entender sobre comportamentos também. Mas às vezes eu fico assustado quando eu vejo veterinários falando para deixar a ração exposta para o cão exposta. Eu falo exposta porque é o termo que eu estou usando, mas disponível 24 horas para ele comer quando ele quiser. É muito estranho ouvir isso vindo de um veterinário. Se você, por acaso, for até um veterinário ou veterinária e ele falar isso, questione. Dê essa opção que eu dei para você agora. Fale a importância do apetite do cão. Né? Se isso não acontecer, como pode ser a alimentação ruim do seu cão, a digestão ruim do seu cão, ele comer a qualquer momento, comer picadinho. Faça sempre esses questionamentos. Nossa, estou com uma coceira no nariz, me desculpem, é bem desagradável, né, a pessoa ficar coçando o nariz, perdão. Vamos seguir aqui então, porque é legal que ela colocou e realmente não é todo mundo. Eu mesmo não sabia e não tinha essa visão de que a comida deveria ser oferecida em horários. Eu sempre imaginei que, nossa, o cão vai passar fome. A gente fica assim até hoje, quando eu chego para falar com as pessoas, são poucos os clientes que a gente chega e eles sabem exatamente a importância de horários para comer. Na maioria das vezes a pessoa fala, ele come de manhã e à noite. E aí você questiona, tá, mas como que é esse de manhã? Eu coloco lá às 7 horas da manhã, aí deixo lá até umas 10, 11 ele come. Eita, é quase como se você deixasse disponível o dia inteiro. Então é importante criar essa rotina com o cão sim. Então prosseguindo, já pedi para vocês, vou pedir de novo, quem quiser colocar aí o que você considera felicidade para um cão. E aí, se você puder colocar aí para depois a gente falar sobre isso um pouquinho, vai ser um prazer ouvir a opinião de vocês. Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. A próxima enquetezinha que eu coloquei aqui no Instagram foi sobre onde o seu cão vai dormir. Então, até agora a gente falou da alimentação do cão, né, que precisa ser essa alimentação de qualidade. E a gente falou de atividades físicas, que a gente precisa sim oferecer atividades físicas para os cães todos os santos dias. Agora a gente vai falar sobre o cão vai dormir, onde ele vai descansar. E aí eu coloquei como opção caminha, a tradicional caminha, que acho que todo mundo conhece, já deve ter visto em algum lugar, em algum pet shop, em alguma casa de alguém que tem cachorro. Se você tem cachorro, provavelmente você já viu e deve até ter uma caminha aí, que é aquelas estruturinhas só na parte de baixo, às vezes elas têm uma lateralzinha, né, uma proteção, mas ela não tem nada em cima. Ela é só aquela parte de baixo, acolchoadinho, né, gostosinho para o cão ir lá e ficar dormindo. E temos a casinha. A casinha que já é aquela questão mais fechada, né, que tem teto, tem porta. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa casinha dos cães, não. Essa casinha do cão tem tudo. Tem teto, tem porta, tem parede. Hoje eu tô inspirado, só que deixa eu lá, vamos seguir. E a maioria das pessoas colocou caminha, que acha que é importante que o cão vá dormir numa caminha, porque a gente pensa numa questão de conforto, né, de uma coisa gostosinha para o cão estar ali e tal. E aí falando como necessidade básica do cão, que agora a gente entende o abrigo como segurança, como uma questão de segurança para o seu cão, para ele se sentir seguro, protegido, é muito mais importante e interessante para suprir uma necessidade básica do seu cão, ele ter uma casinha, para justamente ela ter aquela função de toca, onde tem teto, onde tem porta, onde tem fundo, onde ele sabe que ali dentro
além de ele não ser atingido por nada, ele sabe que não pode entrar nada. Ele tá ali, ó, na portinha, na maioria das vezes tem até a própria porta, né? Você fecha aquela portinha, a gradezinha, e aí depende de como é essa casinha. Mas falando em necessidade básica do cão, a melhor opção é ele ter uma caixinha ou uma casinha para dormir, um lugar onde ele se enfie dentro. É muito comum as pessoas que já têm cães, elas verem os cães às vezes dormindo embaixo de cadeira, embaixo de mesa, embaixo de cama, principalmente quando você tem um cão que tem algum problema de medo de barulhos, de fogos de artifício, eles vão procurar esses lugares, o lugar onde ele se sente seguro, onde traz segurança. E aí a gente não fala mais em abrigo, a gente fala em segurança para o cão. A caminha é legal ter durante o dia, para ele poder pegar, dar uma esticada ali, ficar perto de você conseguir transportar ela de uma forma mais fácil, né? Colocar ali do seu lado onde você estiver, no ambiente que você estiver. Mas para dormir, é importante que o seu cão consiga descansar. E para ele conseguir descansar, é importante que ele se sinta seguro. Se ele ficar numa caminha, às vezes as pessoas colocam a caminha perto da porta, e aí o cão fica ali super num estado que não é nem de dormir nem de acordado, ele fica ali no limbo. A gente acha que ele está dormindo, mas ele está super atento. E aí o menor barulho já desperta ele. Então é importante que ele se sinta seguro e protegido. É importante que tenha uma casinha para o seu cão dormir. Então é legal a gente sempre escolher isso. A maioria humilhante aqui colocou que vai botar o cão para dormir na caminha, mas pense na necessidade básica do seu cão de se sentir seguro. A partir daí você já entende que ter uma casinha e uma caixinha é muito importante para a saúde mental dele. E ter uma caminha para o dia a dia. Se você quiser ter ainda uma caminha e achar mais confortável para o seu cão e seu cão também gostar, pode ter, não tem problema nenhum. Boa noite, Simone! Seja bem-vinda, boa noite, Rafael Sani, Pati, Thiago, que legal ter vocês todos aí. Estamos falando das necessidades básicas dos cães. E a pergunta que eu fiz para todo mundo que está entrando aí é que você coloque aí, na sua visão, o que é felicidade para um cão. Só isso, eu quero que você coloque aí, pode ser nas perguntas aqui na interrogação, ou pode ser aqui nos comentários, a sua visão do que é felicidade para um cão. Que aí eu vou pegar e vou dar minha opinião também, a gente vai conversar um pouco aqui sobre o que a gente acha que é felicidade, as diferentes visões de felicidade de um cão, e a gente conversa um pouquinho aqui. Saudades também, Simone! Sempre que possível, me ligue. Vamos lá, seguindo aqui. Já falamos de alimentação, já falamos de atividade física, já falamos de segurança. Agora, o próximo stories que eu fiz lá foi: qual é a higiene mais importante? Falando em questão de necessidade básica. Esquece agora um pouquinho da necessidade fundamental, aquela que o cão precisa para sobreviver. Se ele não tiver, ele não vai sobreviver ou vai diminuir as chances dele sobreviver. Qual que é a higiene mais importante em se falando de necessidade básica? Aquilo que a gente precisa fazer todo dia com os nossos cães. E eu coloquei duas opções. Do ambiente, a higiene do ambiente, ou a higiene do cão. Qual você acha que é a mais importante? E aí, deixa eu ver como é que foi a votação aqui, porque a votação... foi pau a pau, foi 50-50%. 50-50%. Foi meio a meio aqui, metade da galera colocou que é mais importante a higiene do ambiente do que a higiene do cão. E aí, antes de eu falar para vocês o que realmente é mais importante, eu vou entrar um pouquinho aqui na questão do banho do cão. Vocês acham que cão precisa tomar banho todo dia? Então coloca aí na sua opinião se você acha que tem que tomar todo dia, enquanto eu vou explicando aqui, e aí eu falo daqui a pouco sobre os banhos. Simone colocou lá, ó, interagir com ele, brincar, passear. Então eu acredito que isso aí é aquela questão da felicidade do cão, né? O que o cão imagina que seja felicidade, é ele estar interagindo com você, é ele brincar, é ele passear. Ou seja, só nessa frase que a Simone falou, aí, essas três opções, a gente está falando de necessidade básica. É aquilo que a gente precisa fazer com o cão. Eu ainda não cheguei nesse ponto aqui da interação, mas isso a gente vai falar que é uma necessidade básica que você tem que oferecer todo dia para o seu cão. O passeio a gente coloca também, pode ser uma atividade física, porque ele vai se movimentar. Lembra que não é a prática de esportes, não é levar o seu cão para correr com você,
passear, brincar também é uma atividade física. Isso é muito legal. Então, isso pode ser visto pela ótica do cão, se ele gostar de fazer essas coisas, interagir com você ou com outra pessoa. Se ele gostar disso, se ele gostar de brincar, se ele gostar de passear, o passeio for prazeroso, ele não ficar bravo, ele não ficar com medo, ansioso, com certeza é um sinônimo de felicidade para o cão ele fazer as coisas que ele gosta. Muito legal, Simone. Gostei da sua visão aí. E ninguém colocou aí a questão do banho. Se o pessoal acha que o cão tem que tomar banho todo dia. E eu vou falando aqui da higiene do ambiente e do cão. Vamos começar falando aqui, ó, a higiene do ambiente. Quando a gente fala de necessidade básica, é importante. Como essa aqui é a live número 2 da sequência de necessidades, eu não queria ficar falando aqui muito da necessidade fundamental. É legal depois você pegar, se você não assistiu, dar uma olhadinha lá no meu feed lá para poder ver as necessidades fundamentais que o cão precisa ter. Então, quando a gente fala de cão que a gente trouxe para casa, que aí já são as necessidades básicas, aquilo que a gente precisa ajudar o cão a suprir, quando a gente fala de higiene, a higiene mais importante quando você tem um cão em casa é a higiene do ambiente. Você precisa oferecer para o seu cão, porque ele não tem como ir para um outro lugar. Se ele faz xixi e cocô num lugar específico, ele não tem como ir para outro lugar, ou ele vai acabar indo para outro lugar para poder escapar e sair daquela sujeira. Cães não gostam de viver na sujeira. Só que quando ele está na rua, ele se vira. Ele não fica dormindo ali no xixi, no cocô dele. Então, dentro de casa, a higiene mais primordial, mais importante para atender a necessidade básica do cão é você deixar o ambiente higienizado, limpo, para que ele fique confortável ali. Essa que é a parte mais importante da higiene como necessidade básica. É manter o ambiente limpo, tirar cocôs, tirar xixis, deixar o lugar onde ele dorme longe de xixi, cocô, de banheiro. Isso é muito importante para a necessidade básica do cão ser atendida. E aí agora quando a gente fala a higiene do cão, como ninguém falou... Ah, peraí, tem uma... Opa! A Eloá falou aqui da felicidade. Já vou falar da felicidade do cãozinho aqui. Então vamos falar da higiene do cão. Você cuidar da higiene do cão. E aí vamos falar do banho. Eu perguntei se vocês achavam que banho precisa ser todo dia, né? Precisa ser sempre banho. Existem ainda algumas discórdias, algumas brigas e confusões de pessoas que acreditam que cão não precisa tomar banho. Cão não precisa dessa higiene, porque o cão naturalmente ele não se limpa, vamos dizer assim, dessa forma. Porque quando a gente fala de banho de cães, a gente está falando do banho que a gente conhece hoje, que é um banho que a gente inseriu na rotina do cão. Um banho com shampoos, com condicionadores, com perfumes. Essa é uma rotina de banho que a gente inseriu. Na verdade, o cão ele precisa de banho sim. É uma coisa que ele coloca na vida dele como necessidade fundamental. Só que a gente, quando traz para dentro de casa, a gente precisa suprir essa necessidade do cão. Só que existem coisas que a gente vai retirando da pele do cão e da proteção natural do cão se a gente dá muito banho. E o banho que eu digo é esse banho que a gente considerou como banho para o cão. Banho com shampoo, condicionador, sabonete, dando aquele trato para ele ficar cheirosinho, pelo brilhoso. Entenda que o banho que o cão precisa, e é importante você dar principalmente em dias de calor, dar todo dia um banho de água. Esse banho é importante você dar. É lógico que ele não é a mais importante. A mais importante é o ambiente. Se você deixar o seu cão aí um dia, 2, 3, uma semana, 15 dias sem tomar banho, sendo que o seu cão é um cão que não tem muita atividade, ou o pelo dele às vezes não é tão comprido, e aí vai de cada cão. Mas a higiene do banho, ela é importante, ela precisa existir, mas não necessariamente esse banho que a gente conhece como banho de shampoos e condicionadores. É legal ter ele também, mas moderadamente. É legal você conhecer o seu cão, ver como ele fica com esses produtos diferentes que a gente está colocando na pele e na vida dele. Então a mais importante como higiene é a higiene do ambiente do seu cão. Coloca aí se faz sentido o cão tomar banho todo dia, só que banho de água. Ou se faz sentido o cão tomar banho a cada 15 dias, ficando aí esse tempão todo sem banho nenhum. Deixa eu ver aqui, ó. Eloá colocou. Hoje acredito que a felicidade do cãozinho é ele poder participar de tudo comigo.
ir em todos os lugares, viajar e curtir as festas da família, sem precisar ser deixado em outro lugar, em outro lugar separado. Aqui já foi uma declaração da independência, né? Que a gente colocou exatamente tudo que a gente imagina como a felicidade do cão seja. A gente levou para um lado mais complexo, né? O cão colocar que a felicidade dele é ele conseguir fazer esse monte de coisa com você, estar sempre em todos os lugares, viajar com você, curtir as festas da família. É muito importante isso, essa visão é legal de atender ao máximo e participar ao máximo da vida do cão para que ele seja feliz. Só que dentro de cada um desses pontinhos que você colocou aí, ó, ir em lugares, viajar, curtir festa e não ficar em lugar separado. É importante a gente entender que além de a gente ter que apresentar legal pro cão isso, ele precisa gostar desse tipo de coisa. Não é todo cão que vai gostar de ir em todos os lugares. De repente, se é um lugar muito barulhento, um shopping, ou às vezes não tem muito cães, tem muitas pessoas, ou você vai para um lugar, uma praia, onde tem barulho de mar, tem barulho de carro do outro lado da rua, nem sei se tem carro na praia, ou outros cães correndo para lá, parques. É importante entender tudo aquilo que o seu cão gosta e tem prazer de fazer. Dentro disso, a gente conseguir colocar o máximo de situações junto com a gente, com certeza você vai estar trabalhando para a felicidade do seu cão. Proporcionar que ele participe o quanto mais das atividades com você. Ainda mais se ele gostar de ficar com você fazendo essas coisas. Então, com certeza, eu enxergo como felicidade tanto o que a Simone colocou aqui, como o que a Eloá colocou maravilhosamente bem aqui, como uma felicidade para o cão, sim. Eu também vejo dessa forma. É legal a gente imaginar isso, que sempre que ele está com a gente, seria uma das formas de maior felicidade do nosso cãozinho, desde que ele goste disso e você tenha coisas na manga, né? Você tenha na manga alternativas para oferecer para ele cada vez mais. Dona Elizabeth colocou aqui, ó, 3 vezes por semana dá banho no cão. Eita, provavelmente, tá ótimo. Alguém te falou, não é tão necessidade básica, fundamental do cão tomar banho. Então, quantas vezes você der, é dentro da rotina que você tem com o cão, com o tipo que é o seu cão, tipo de pele, tipo de pelo. É legal isso, se ele se dá bem com produtos ou não, se é só o banho de aguinha aí, que eu acho super importante a gente dar pelo menos todo dia. Vamos continuando aqui, ó. Já falei de alimentação, já falei de atividade física, já falei de segurança e abrigo, já falei de higiene. Agora a gente vai entrar nas necessidades que elas começam a surgir a partir das necessidades básicas, que é atividade cognitiva para o seu cão. Você precisa desenvolver o cérebro do seu cão, fazer o seu cão pensar. Deixa eu fazer até a pergunta, eu comecei a falar aqui, né? Desculpa. A pergunta foi, como você vai desenvolver a mente do seu cão? E as opções que eu coloquei foi com comandos ou com brincadeiras. E aí a maioria, 100% da galera aqui não é de escolha, esse aqui é de você fazer a seleçãozinha lá, colocou com brincadeiras. Ninguém quis saber de desenvolver a mente do cão com comandos. E aí quem acompanha aqui tudo que eu falo, sabe que é muito importante a gente inserir o adestramento na rotina do cão. E quando eu falo adestramento, é você ter uma comunicação verbal com o seu cão. Alguma coisa que você fala e ele responde de acordo com o que você pedir para ele, é óbvio. Isso é uma ótima forma de você desenvolver a mente do seu cão, porque aprender palavras não é uma coisa que é natural do cão. Não é o cão que vai saber todas as palavras, ou se você acha que o seu cão sabe tudo que você fala, o cão não fala português. Primeiro de tudo é isso. Mas você ensinar algumas palavras que são relacionadas a determinadas ações e comportamentos é maravilhoso para desenvolver a mente do seu cão. Inclusive, se vocês quiserem procurar aí na internet, tem cães que aprendem uma porrada de palavras. Eu esqueci quanto que é. Tem um cachorrinho que ele sabe o nome de todos os brinquedos que ele tem. Acho que são mais de 200 brinquedos que ele tem. Eu não lembro, às vezes eu chuto uns números aqui aleatórios, mas é por aí. E ele sabe exatamente qual é o nome de cada um dos brinquedos. A pessoa que convive com ele fala o nome do brinquedo, ele vai lá no monte dos brinquedos que ele tem e pega exatamente aquele. Então isso é um trabalho de desenvolvimento mental muito importante e para a necessidade básica do seu cão é fundamental. É muito importante ter isso,
Porque o seu cão ele vai deixar de ser filhote a vida inteira, ele vai se desenvolver, ele vai amadurecer quando você treina o cérebro dele. Então usar comandos é muito legal, você estreita o seu relacionamento com o seu cão, você pode sim criar comandos de segurança, que são aqueles comandos que quando você fala para o seu cão, ele responde automaticamente para você, independente do que ele estiver fazendo. Na maioria das vezes são comandos que fazem o cão vir até você. Então você está num lugar onde ele está solto lá e corre para cá e vem para cá, tal, aí que foi muito longe, ou começou a se envolver numa brincadeira que você não, achou que não está saudável, um outro cão enchendo as paciências, você pega, dá esse comando, o cérebro do seu cão super desenvolvido, ele consegue quebrar o instinto que estava aqui, ó, o estímulo e o instinto dele de ficar brincando, ficar fazendo alguma coisa, para poder responder a esse comando. Então o cérebro e a mente do seu cão está muito bem desenvolvida quando você trabalha com comandos. E é com brincadeiras. Com brincadeiras é maravilhoso. Inclusive você juntar as duas coisas é o melhor dos mundos. Eu sempre falo, o método que eu utilizo para poder ensinar os cães é através do prazer. É sempre uma coisa prazerosa. E ela precisa ser prazerosa para você e para o seu cão e para você. Então você colocar uma brincadeira e através dessa brincadeira você ensinar e permitir que o seu cão se desenvolva mentalmente é maravilhoso. Você vai brincar com o seu cão com um brinquedinho. Você pedir para ele sentar antes dele receber esse brinquedo. Ou você pedir para ele ficar, e aí você vai lá do outro lado, e aí você chama ele para ele vir receber o brinquedo. São milhares de comandos e comportamentos que você pode exigir do seu cão através de uma brincadeira. E como eu disse lá no começo da live, que eu contei a historinha da Tita e do Hulk, utilizar outras coisas que não sejam alimento é uma ótima forma de você ensinar o seu cão, desde que ele goste de fazer aquilo, que ele queira aquilo. Então, nessas horas da brincadeira, é uma hora muito propícia para você ensinar coisas para o seu cão e permitir que ele se desenvolva mentalmente, trabalhar o autocontrole dele. Isso é uma das melhores coisas que você pode fazer e ainda se divertir com o seu cão. Então, o melhor dos mundos são comandos e brincadeiras, as duas. Aqui não tem importância se você escolheu com brincadeiras. Perfeito, desde que a brincadeira ela seja propícia para desenvolver o seu cão. Um tapete ali para ele poder procurar coisas, existem tabuleiros onde tem engrenagens que o cão mexe ali. É uma brincadeira, mas está desenvolvendo a mente do seu cão. É muito importante. Eloá falou, cães não falam português, amém. Na verdade eles não falam, mas se você ensinar algumas palavras para eles, podem entender algumas palavras sim. Só não vamos bater um papo com você. Bora, vamos seguir. Então agora já falamos das atividades cognitivas, que é aquilo que a gente precisa oferecer como necessidade básica todo santo dia para o nosso cão. E aí vamos entrar na última necessidade básica aqui, que é a socialização. Todo mundo já deve estar ouvindo, e se você está aqui me acompanhando, você já ouviu falar sobre socialização e a importância da socialização. O cão, todo cão, precisa se socializar. Ele precisa, é importantíssimo. E o que é esse socializar? Falando como necessidade básica, é ele ter todo dia contato com outras pessoas, outros cães, outros animais. Todo dia ele tem um pouquinho disso. É importante porque cães, são seres que vivem em sociedade. Isso é muito importante para a saúde e para o desenvolvimento dele, para a qualidade de vida. Então você socializar o seu cão a partir do momento que ele chega em casa, apresentar sempre coisas novas para ele, sempre pensar dessa forma, como é que eu posso apresentar uma coisa nova para o meu cão, ou o que meu cão não conhece ainda eu vou apresentar para ele, ou o que ele gosta de conhecer e participar, que eu vou levar ele todo dia para fazer isso, ir com outros cães, ir com outras pessoas, ir no shopping, tem vários tipos de socialização que precisa ser feita. Só que essa é uma necessidade básica do seu cão. Ele precisa que você atenda e supra isso todo dia na vida dele. Caramba, eu esqueci da pergunta. Eu vou me empolgando e aí eu passei direto. Mas tudo bem, a pergunta ela tem a ver com socialização, mas eu vou fazer agora. Deixa eu ver aqui, Elizabeth, foi um comentário, ainda bem que não falam, ficaria muito assustada se falasse português. Ia ser legal, né? Mas ia ser um pouco assustador. Você assiste aqueles filmes que os cães falam, às vezes é um pouco perturbador. E aí o Kamura, boa noite, Kamura, colocou aqui, ó, com os mesmos amigos ou novos. E aqui é indiferente de ser com os mesmos ou com os novos. Da mesma forma que a gente falou lá na questão da felicidade,
Se ele gosta de conhecer novos, se ele sabe se encontrar com novos cães, é maravilhoso, novas pessoas. Agora, os antigos também são ótimos. Ficar com os mesmos amigos é maravilhoso, desde que ele se dê bem. Que não haja brigas, não haja confusão, não haja disputa. Tem que ser sempre prazeroso. Mas é uma socialização que você faz com o seu cão, sem dúvida. E todo dia isso precisa ser feito. Agora, se você vai fazer bem feito ou não, aí já é uma outra história. Mas ele precisa sim ter contato com isso todos os dias. Beleza, Kamura? Maravilha, que bom vocês por aí, ótimo. Vamos continuar aqui, eu vou perguntar para quem tá aí ainda o que vocês consideram como felicidade para o cão. Então coloca aí, deixa eu ver se alguém colocou nas perguntas separados aqui. Não. Pode pôr nos comentários aí o que você considera como felicidade para um cão. O que seria felicidade, né? E aí vamos entrar aqui na seguinte questão. Eu coloquei lá no Stories a última pergunta que eu fiz, que foi se é normal o cão agir conforme seus instintos naturais. E aí coloquei sim ou não. E aí o sim deu uma porrada aqui. 90% das pessoas disse que sim, que é normal o cão agir conforme os seus instintos naturais. E aí, primeiro de tudo, eu acho que eu errei a pergunta aqui. Porque, na verdade, eu não quis dizer normal. Porque normal é um instinto natural, é normal o cão ter instintos naturais. Só que eu queria saber se isso é saudável. Se vocês consideram que o cão seguir e agir conforme os instintos naturais dele, se isso é saudável para o cão. Então vai escrevendo aí se vocês acham que é saudável para o cão agir conforme os instintos dele. Aconteceu um instinto lá da espécie dele, ele pegou e realizou aquele instinto. Não vou esperar, né? Porque se eu espero, às vezes fica demora ou dá um delay aqui e aí fica meio perdido. Mas então vamos lá entender isso. É normal o cão agir conforme os instintos? É óbvio, isso é uma coisa que é do instinto do cão. Só que quando você traz ele para dentro de casa e precisa atender necessidades básicas do cão, ele não é saudável, aí vamos para a parte do saudável, não é saudável ele agir conforme os instintos dele. Quando ele está na rua, ele consegue fazer a maior parte das coisas por instinto, porque não existe alguém que está conduzindo essa relação, dando qualidade de vida para ele, dando opções. Pensa sempre nisso. A gente precisa dar opções para o nosso cão. Se ele está vivendo dentro da nossa casa, vivendo dentro de uma nova sociedade, ele precisa conhecer como essa sociedade funciona. Quais são os comportamentos mais importantes para ele ter em determinados lugares, que de preferência vão trazer benefícios para ele. É sempre isso que a gente procura isso também, agir de acordo com aquilo que traz mais benefícios para a gente. A forma como a gente trabalha comportamentos de cães é sempre proporcionando que o cão acerte, para que ele possa ter um benefício. E aí, como eu falei lá no começo da live, alimento, na maioria das vezes é o que o cão quer, mas quando ele não quer, tem a recompensa ambiental, você conseguir oferecer para ele isso, uma coisa que ele quer, através de um autocontrole, ele não ceder aos instintos. Isso vai fazer com que o seu cão consiga se relacionar cada vez mais com outros cães, que é o que o Kamura colocou ali, de fazer novos amigos. Então, se o seu cão não tem um autocontrole desenvolvido, você não fez uma socialização legal com ele, e ele só cede aos instintos, a primeira oportunidade que ele tiver, que ele se sentir desconfortável, ou ele vai fugir, ou ele vai rosnar, ou ele vai latir, ou ele vai agredir. Ele vai ter sempre essas opções para ele, porque ele está seguindo os instintos dele. Agora, se você desenvolveu no seu cão e mostrou para ele que quando ele está com medo, ou quando ele está desconfortável, ele tem uma outra opção, ele pode vir até você, ele pode pedir a sua ajuda, ou ele tem uma gama de comunicação com outros cães que ele sabe exatamente o que fazer para sair dessas situações. E quando a gente fala de instinto, o cão não tem essas opções. Então não é saudável para o cão ficar agindo conforme os instintos. Quando o cão está na rua e aí passa uma outra cachorrinha que está no cio, não é saudável para o seu cão querer ir em cima dela, querer ir atrás dela. Ele precisa conseguir controlar esses instintos. A gente aprendeu isso como sociedade,
né? Dentro da sociedade a gente aprendeu a controlar os nossos instintos. Eu não estou nem falando de cio, estou falando de vários instintos, instintos de braveza, de medo, braveza, de raiva, né? A gente aprendeu a controlar isso porque faz bem para a nossa saúde e faz bem para a sociedade. A gente consegue conviver e participar de mais coisas porque a gente tem esse controle. Então o seu cão ele precisa ter isso também. Ele precisa ter esse autocontrole para ele poder se dar bem em todas as situações que ele tiver, ele saber expressar suas emoções de uma outra forma. Ou seja, a partir do momento que você começa a desenvolver a mente do seu cão, que é com a socialização, a atividade cognitiva, que é tudo uma necessidade básica do seu cão, você começa a dar ferramentas para o seu cão cada vez mais substituir os instintos, cada vez mais saber participar de uma sociedade, tá bem inserido dentro daquela sociedade, bem adaptado. Ou seja, ele vai participar cada vez mais de tudo que você for fazer e sempre vai se dar bem, vai ser sempre prazeroso e sempre uma experiência positiva. Então não é saudável para o cão ficar agindo conforme os instintos dele. Isso ele faz quando ele está na rua, que ele não tem outra opção e ele não conhece outra opção. A nossa obrigação quando a gente traz ele para dentro de casa é atender as necessidades básicas dele. E aí você vai dar uma vida boa de qualidade para o seu cão e ele vai estar cada vez mais seguro. Tudo bem, chegando ao final da nossa live, deixa eu olhar a hora ali para não passar da nossa live. E aí eu vou dar a minha opção aqui, a minha opinião, lógico, do que eu acredito que seja felicidade para o cão. E aí eu vou até voltar um pouquinho e dentro das necessidades fundamentais, que seria o cão se virar sozinho, né? Quando o cão está na rua, o que ele precisa? Ou seja, quando ele não tem uma família, ele não tem uma casa, como que ele se vira? E as pessoas disseram que cão que está na rua não é feliz. Agora vamos entender o que acontece. O que é felicidade para um cão? O pessoal colocou a opinião deles aí, o comentário deles, e eu falei que sim, que eu também acredito que a felicidade do cão é ele estar o máximo de tempo com a gente, fazendo as coisas com a gente, né? Só que a verdadeira felicidade de um cão, ela está simplesmente resumida nas coisas que ele quer fazer e que ele conhece. Essa é a felicidade do cão. Então, se você apresenta uma realidade para o cão, na rua, ele tem a realidade dele. Só que ali dentro, ele consegue realizar tudo o que ele acredita que seja importante para a vida e para a necessidade fundamental de sobrevivência dele, ele vai ser feliz. Ele vai correr atrás da comida dele, vai comer quando der, ele vai se abrigar da chuva, ele vai se abrigar do frio, como ele conseguir. Ele vai se socializar com pessoas e cães do jeito que ele achar que tem que ser, seja com agressividade, seja se dando bem. É importante a gente entender isso. A felicidade do cão está baseada nas coisas que ele conhece e ele gosta de fazer. Se ele consegue expressar isso, ele é um cão feliz. Quando a gente traz ele para casa, não faz sentido a gente ter uma realidade de necessidade fundamental apenas. O cão está dentro de casa para a gente poder suprir outras necessidades dele, fazer com que ele tenha uma vida mais plena. E a partir do momento que você apresenta isso para o cão e você possibilita que ele realize isso todo dia, ou seja, que ele tenha uma alimentação de qualidade, que ele tenha horários para comer, né? Que ele tenha uma higiene do lugar onde ele mora, que ele consiga fazer atividade física todo dia, de acordo com o que a gente conversou aqui, que ele consiga ter uma atividade cognitiva, ou seja, aprender uma coisa nova, prazerosa, que ele quer fazer, que ele quer participar, ele conseguir ter segurança, saber que não importa o que aconteça, ele tem um lugar que ele se sente seguro dentro de casa, que é para isso que a gente traz o cão para dentro de casa, para ele ser seguro. Socialização, ele gostar de conhecer outras coisas, novas coisas, se dar bem acontecendo isso. Isso tudo vai transformando a realidade do cão, vai aumentando a quantidade de coisas que ele conhece, que ele gosta, e a partir do momento que ele consegue fazer essas coisas diariamente, a gente está falando num conceito de felicidade para o cão. E aí ela vai estar sempre moldada no formato que você oferece para o seu cão. Se você não oferecer nada para o seu cão, ele vai dar um jeito de ser feliz fazendo as coisas que ele conhece naquela rotina pobre. Agora, se você atende as necessidades básicas do seu cão, você amplia os horizontes dele, você tem mais opções de suprir essas necessidades e oferecer isso durante o dia e, consequentemente,
fazer o seu cão mais feliz. A felicidade não está relacionada a uma coisa que você sente, mas sim a uma coisa que o seu cão conhece e gosta de fazer. Não adianta a gente querer que o cão participe de coisas que a gente gosta, sendo que para ele não foi apresentado da forma certa. Ele não vai ser feliz. Agora você possibilitar que ele faça as coisas que ele conhece e gosta, esse é o conceito de felicidade na minha visão para os cães e é esse conceito que eu passo para vocês. Permitir que o cão consiga fazer tudo aquilo que ele conhece e gosta. Terminamos bonito, né, pessoal? Que bom, eu gostei. Alguém falou aqui, ó, Dário Dalago, boa noite, Dário, Bruno Santos, Gui Santos, falei Santos, mas é o Gui Santos. Dário Dalago colocou, conta da Wendy, você é sucesso. Sucesso é a família da Wendy, que sempre quer oferecer as melhores coisas para ela. Não vou contar da Wendy aqui, mas que legal que vocês estão felizes, que vocês estão gostando do que está acontecendo e principalmente se relacionando cada vez melhor com ela, tá? Mas a gente deixa essa conversa aí para um outro papo. Eu chamo vocês pra gente fazer uma live. Vou aproveitar então, antes de terminar aqui, falar que eu comecei agora uma live de segunda-feira, às 7 horas da noite, que eu converso com pessoas que adotaram cães. E lembra que o adotar é todo o ato de você trazer um cão para casa, independente da forma como você trouxe, comprando, pegando na rua. Isso é um ato de adoção. Você começa a cuidar da vida de um outro ser aí, um cãozinho. E aí eu chamo alguém que fez esse processo há pouco tempo, que trouxe um cãozinho para casa há pouco tempo, pra gente conversar sobre a visão da pessoa, as experiências que ela teve, pra gente poder, de mais alguma forma, ajudar, através das experiências dos outros, a melhorar o nosso relacionamento, ou tirar as nossas dúvidas. De repente a gente tem uma experiência parecida ali. Então toda segunda-feira eu tô com alguém aqui conversando ao vivo, para vocês conversarem também com a gente, para saber as experiências de como é adotar um cão, como era antes, como está agora, como vai ser depois, quais são as aspirações, quais são as experiências. A ideia é justamente essa, trazer um pouquinho mais de informações através da visão de uma outra pessoa, para que vocês possam cada vez mais entender os cães de vocês. E para finalizar eu digo, semana que vem temos necessidades específicas, que a gente vai dar um passo além. Agora que você já conhece as necessidades básicas do cão e sabe que isso é uma coisa que você precisa oferecer todo dia, coloque na sua listinha. Eu vou falar de novo aqui, você anota aí, para sempre você conseguir inserir isso todo dia, o mínimo que for. Você precisa fazer isso e eu vou explicar por que agora. Dar alimento para o seu cão de qualidade, abrigo, segurança, né? A gente entende como segurança agora, atividade física para o seu cão, higiene do lugar principalmente, atividades cognitivas, desenvolver a mente do seu cão e socialização, encontrar com outras pessoas, encontrar com outros cães, encontrar com novos objetos. Você fazendo isso, você atendendo às necessidades básicas do cão, você vai ter um cão muito mais completo. Vamos pensar em questão de qualidade de vida. Ele vai ter essas necessidades supridas. A chance dele desenvolver um problema de comportamento, elas vão praticamente a zero. Elas caem muito as chances, porque todo problema de comportamento, a grande maioria, 99% dos problemas de comportamento, eles advêm de uma falta de atendimento das necessidades básicas. Sempre que a gente vai trabalhar com um cão, a gente sempre identifica, eu vou falar eu, né? Mas os adestradores que trabalham dessa forma, a gente sempre identifica uma falha ou uma precariedade no atendimento de alguma dessas necessidades básicas que a gente falou e eu falei agora aí para vocês anotarem. Então anota e olha se você consegue atender pelo menos um pouquinho todo dia dessas necessidades. O seu cão vai ser mais feliz porque ele vai conseguir fazer as coisas que ele gosta, você vai proporcionar isso para ele e as chances dele ter um problema de comportamento vão cair drasticamente, porque ele está completamente suprido, completamente atendido dentro das necessidades que a gente pode oferecer dentro de casa, que são as necessidades básicas. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite para vocês. Obrigado, Né, que falou aí. Muito obrigado pela luve de hoje. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite. Dessa vez, provavelmente, nos vemos na segunda, porque temos a live do Cãozinho na Minha Vida, Um Cãozinho em Minha Vida, e na próxima quarta falando nas necessidades específicas para a gente fechar esse bloco de necessidades que os cães precisam para que você possa tomar cada vez mais as decisões mais acertadas e melhores para se tornar o melhor amigo ou a melhor amiga do seu cão.
Uma boa noite, fiquem com Deus, até segunda-feira e quarta. Tchau!